Bom dia, alunos do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre alguns povos que habitaram a região a oeste da Mesopotâmia, no Oriente Médio, como podemos observar no mapa, e estes povos são os fenícios e os hititas, os hebreus e os persas. Bom, um pouco mais a oeste da Mesopotâmia, na região onde hoje é Israel, viviam vários grupos que se fixaram ali por volta de 3000 a.C. São dessa época as primeiras cidades-estado da região: Ugarite, Sidom, Biblos e Damasco. Os fenícios se estabeleceram na região por volta de 1800 a.C. e passaram a controlar as principais cidades aproximadamente em 1500 a.C. Sob seu domínio, essa parte mais oriental do mar Mediterrâneo tornou-se um ponto de comércio importante, por onde passavam mercadorias e matérias-primas vindas da Ásia e da Europa. A navegação foi um importante meio de se locomover na região. Os fenícios desenvolveram as técnicas de navegação de tal forma que se tornaram os mais famosos marinheiros da antiguidade. Eles lançaram-se ao mar em busca de novas terras, onde puderam encontrar ainda mais produtos para sua atividade comercial, e fundaram várias colônias em diferentes áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Observe os deslocamentos dos fenícios no mapa. Então, através da análise do mapa, nós podemos ver as rotas comerciais, que são as setinhas vermelhas, por onde eles passaram. Todo o território verde são colônias fenícias, mas a Fenícia mesmo ficava ali, próximo ao Mar Vermelho, a leste, no Mar Mediterrâneo. A estrutura social e política das cidades-estado era muito parecida com a dos mesopotâmios. Cada cidade possuía um deus protetor e os templos ficavam na parte mais alta. Os fenícios eram governados por um rei, pelos sacerdotes e por uma pequena aristocracia que tinha grande influência. Mais abaixo na escala social haviam os comerciantes, que contavam com grande prestígio, os artesãos, os camponeses e também escravos, que formavam a camada mais humilde da sociedade. Os fenícios foram responsáveis por boa parte da atividade comercial na região do Mar Mediterrâneo entre o ano de 1200 a 800 a.C. Com suas eficientes embarcações, viajavam para comprar e vender produtos. Esses contatos, no entanto, não eram apenas comerciais. Os encontros com outras sociedades propiciavam também uma intensa troca cultural, e com isso os fenícios espalharam pela Europa aquela que viria a ser sua maior contribuição para os povos que vieram depois deles: o alfabeto fonético. Isso quer dizer que, diferentemente das demais sociedades até então, os fenícios haviam desenvolvido símbolos para representar os sons da fala e não para representar ideias, como ocorria na escrita cuneiforme. Esse alfabeto foi adotado pelos gregos e, mais tarde, pelos romanos, que o difundiram por quase toda a Europa, pelo Oriente Próximo e pelo norte da África. Com algumas alterações, é o alfabeto que usamos até hoje, em todo o mundo ocidental. Vocês podem observar um breve esboço do que é esse alfabeto na página 174 do livro. Os hititas foram um dos primeiros povos vindos do Oriente que se estabeleceram na região que hoje chamamos de Oriente Médio. Originários de uma região que corresponde à atual Rússia, fixaram-se por volta de 2000 anos antes de Cristo na Anatólia, atualmente região da Turquia. A sociedade hitita era bastante militarizada e foi por meio de vitórias militares sobre outros povos que conquistou as terras que formaram seu grande império. O primeiro império babilônico, por exemplo, ruiu em decorrência dos ataques de vários povos liderados pelos hititas, que saquearam a cidade da Babilônia. A escrita hitita usava sinais cuneiformes gravados em tabuletas de argila, como faziam os sumérios. A forma da escrita era a cuneiforme, mas a língua era diferente. Sabiam usar o cobre, o bronze e também o ferro, considerado por eles um metal precioso. Também a organização em cidades
estado e a forma de governo dessas cidades foram influenciadas pelos sumérios e demais povos da Mesopotâmia. Muitas das informações que temos sobre os hititas provêm de relatos egípcios. Os hititas entraram em confronto com os egípcios em diversas ocasiões, mas também conhecemos relatos de trocas comerciais e relações diplomáticas entre esses dois povos. No entanto, o evento mais conhecido sobre os hititas é um grande acontecimento militar, a Batalha de Kadesh, por disputas contra os egípcios pela posse de terras na região da Fenícia. Por volta do ano de 1240 a.C., o Império Hitita entrou em declínio por causa das revoltas dos povos conquistados e dos ataques de outros povos vindos principalmente do mar Mediterrâneo. Bom, a região que hoje conhecemos como Oriente Médio foi o berço de outros povos, além dos que já estudamos. Hebreus e persas também viveram nesse território da antiguidade. O termo hebreu faz referência a um antigo povo ancestral dos israelitas e dos judeus. Conhecemos aspectos da história desse povo por meio de registros escritos dos mesopotâmios e também pelos acontecimentos narrados nos registros bíblicos do Antigo Testamento. As fontes foram escritas cerca de 1500 anos depois dos fatos narrados. Por isso, é necessário ter cuidado ao analisar as informações. Além disso, especialmente nos textos religiosos, são valorizados aspectos de moral que muitas vezes não condizem com informações históricas ou arqueológicas. Os hebreus tinham uma característica que os diferenciava dos demais povos da região. Eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam que havia apenas um Deus. E mesmo sem um território próprio, era essa característica que os mantinha unidos como sociedade única, mesmo que se deslocassem por várias regiões. Segundo a versão bíblica, os hebreus habitavam a Mesopotâmia, eram nômades, viviam em tendas e pastoreavam cabras e ovelhas. Estabeleceram-se inicialmente na região do rio Eufrates, por volta de 1750 a.C. Algumas tribos hebraicas migraram para Canaã, onde passaram a viver. Alguns séculos depois, por volta de 1500 a.C., uma prolongada seca na região os levou a migrar para o Egito. Os relatos bíblicos afirmam que os hebreus tornaram-se escravos dos egípcios e foram libertados sob a liderança de Moisés. Depois de uma longa jornada, conseguiram voltar a Canaã, onde fundaram o Reino de Israel e instituíram uma nova forma de governo, em que os líderes, chamados patriarcas, eram juízes guerreiros. Mesmo de volta à sua região de origem, viveram durante séculos em conflito com outros grupos da região, como os cananeus e os filisteus. Em 722 a.C., o reino de Israel foi dominado pelos assírios, e pouco tempo depois, os babilônios também conquistaram terras na região. Até o ano de 539 a.C., muitas tribos judaicas, cerca de 40.000 pessoas, foram obrigadas a viver na região da Babilônia. Esse período foi denominado Cativeiro da Babilônia. No século IV a.C., os hebreus foram dominados pelos macedônios e depois pelos romanos em 63 a.C. Essas invasões e a reação aos invasores levaram muitos hebreus, desde o século VIII a.C., a sair de sua região de origem e migrar para outros territórios. Por exemplo, depois da invasão romana, que destruiu a cidade de Jerusalém, muitos judeus deslocaram-se para a Ásia, a África e o sul da Europa. Foram séculos de migrações que marcam o que chamamos de diáspora judaica. Com a criação do moderno Estado de Israel, em 1948, o povo judeu passou a ter um território. Sobre os persas. Por volta de 1500 a.C., grupos vindos do leste se instalaram na região que hoje corresponde ao sul do Irã. Até o século VI a.C., eles formavam dois grupos, os persas e os medos.
Os medos, organizados em um estado independente, dominavam a região, submetendo os persas. Esse domínio durou até 550 a.C., quando os persas, liderados por Ciro, venceram os medos. Ciro conseguiu pacificar e unificar os dois povos, criando um grande império. Cambises e Dário I, seus sucessores, continuaram essa expansão e construíram o maior império visto até então. Esse império fazia fronteira a leste com a Índia e a oeste com a antiga Grécia. Ao sul, os persas dominavam o Egito e ao norte, a Anatólia. As tentativas de expansão do Império Persa provocaram muitos conflitos, como as guerras médicas, em que os persas enfrentaram os gregos em diversos combates ao longo do século V a.C. Com a vitória grega, o Império Persa perdeu força. Em 333 a.C., foi derrotado pelo exército macedônio, comandado por Alexandre Magno, também chamado de Alexandre o Grande, e os territórios que controlava passaram a integrar o Império Macedônio. O fato mais notável do Império Persa foi sua capacidade de organizar e administrar um grande número de povos, dando agilidade ao governo para impor suas políticas e impedir as rebeliões, superando assim os reinos mesopotâmios. O que os persas fizeram foi dividir o império em várias unidades administrativas menores, as províncias, chamadas satrápias, administradas por governadores, os sátrapas, designados pelo rei. Além disso, criaram um eficiente sistema de comunicação, com a construção de grandes estradas que ligavam as principais cidades do império, permitindo a entrega rápida de mensagens usando mensageiros a cavalo. Esse modelo se mostrou muito eficiente e foi copiado séculos depois pelos romanos. Bom, fazendo um resumo característico desses 4 povos que nós estudamos nessa videoaula. Bom, primeiro é importante se recordar que os fenícios fixaram-se na região onde hoje é Israel por volta de 3000 a.C., eram exímios navegadores e grandes comerciantes no mar Mediterrâneo. Os hititas, por volta do ano 2000 a.C., fixaram-se na Anatólia, eram uma sociedade militarizada que entrou em declínio em aproximadamente 1200 a.C. Os hebreus chegaram à Mesopotâmia por volta de 1750 a.C. Eram monoteístas, ou seja, acreditavam em somente um Deus, e deslocaram-se com frequência pela região que hoje corresponde ao Oriente Médio. E por fim, os persas, que no início do século VI a.C. instalaram-se na região onde hoje é o Irã e fundaram o maior império conhecido até então. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima aula vamos ver o Egito e outros reinos da África. Abraços, espero que estejam todos bem. Tchau, tchau.